Tudo sobre audiência criminal. Vai passar por uma audiência por esses dias ou talvez por esses meses e não sabe nada sobre audiência criminal? Fique comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar passo a passo do que é e de como acontece. Uma observação importante aqui, esse vídeo não é para advogados, mas é para pessoas que têm curiosidade de saber como que a audiência criminal funciona, por diversos motivos. Talvez ela está respondendo a um processo e quer ali se preparar da melhor forma para a sua audiência, ou então tem algum familiar que está respondendo a um processo e quer também, por este motivo, entender como a audiência funciona. Esse vídeo é para este tipo de pessoa. Antes de mais nada, se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, aqui na descrição dele tem o meu WhatsApp, tem o meu Instagram, caso alguém queira entrar em contato para tirar ali alguma eventual dúvida sobre o processo criminal. Até porque eu sou advogado que atua na área criminal. Deixe o seu like, o seu comentário, fortaleça aqui o canal. Gosto muito de aparecer por aqui para poder fazer vídeos para vocês. E quanto mais inscritos eu tiver, mais likes, mais comentários, assim eu vou poder ter um termômetro e saber qual é o vídeo que está mais performando. Se estiver vendo pelo TikTok este vídeo, na capa inicial, além da minha página, também tem o meu Instagram e também tem o meu contato. E de igual forma, deixe seu like, seu comentário e inscreva-se aí também. Vamos lá? Audiência criminal. Recebo semanalmente várias e várias perguntas sobre a audiência criminal. É um momento do processo penal que as pessoas ali têm muitas e muitas dúvidas. Não sabe como funciona, não sabe o que falar, o que pode acontecer. É um momento que causa ali um certo frio na barriga. Então resolvi fazer este vídeo aqui para poder te esclarecer e te explicar tudo, exatamente tudo sobre a audiência criminal. Primeiro ponto é entender que o procedimento da audiência criminal está previsto no Código de Processo Penal. Tudo que acontece ali na audiência está previsto em lei, exatamente isso. O que o juiz vai fazer, o que o advogado pode requerer, o que o promotor pode também requerer, as pessoas que serão ouvidas, como serão ouvidas, está tudo descrito no artigo 400 do Código de Processo Penal. É ele que, de forma bem objetiva, vai ali descrever como que vai ocorrer a audiência. E para que serve a audiência criminal? Ela tem um objetivo muito simples e muito claro, que é trazer um maior esclarecimento para o processo. É o momento em que o juiz vai ouvir a vítima, vai ouvir o réu, vai ouvir as testemunhas de acusação, vai ouvir as testemunhas de defesa, para que esse conjunto de pessoas possam ali na sua frente trazer um maior clareamento para que ele possa futuramente julgar o processo sem nenhum tipo de dúvida. Possa, sim, além das provas que já estão lá no processo, as provas documentais, vamos dizer assim, ele vai poder na audiência ter o contato com as provas faladas, ele vai ouvir o réu falar, ele vai ver e ouvir a testemunha de acusação, de defesa, a vítima. Então, é o momento que o advogado, o promotor de justiça e até o juiz pode fazer perguntas para poder clarear o que talvez ali não ficou muito bem explicado de forma escrita e de forma documental. Só que isso tem um procedimento, isso tem uma forma de se fazer. Antes de mais nada, a primeira observação é que a audiência pode ocorrer de forma online, não é? Em pleno século XXI, falar que a audiência não pode ser de forma online seria quase que um crime, né, não, senhores? Então, sim, você pode ter a sua audiência tanto presencial lá no Fórum da sua cidade, ou então pode fazer pelo seu computador, pelo seu celular, pelo seu tablet aí sem problema algum. O juiz pode ouvir o réu, a vítima, as testemunhas também podem participar da audiência ali de forma online, sem problema nenhum.
E partindo para o procedimento da audiência, como que ela funciona? O Código de Processo Penal, ele vem descrevendo no seu artigo 400 que o juiz vai iniciar ali a audiência no dia que ele marcou, na hora que ele marcou, e a primeira pessoa que vai ser ouvida é a vítima. Então, o juiz vai iniciar a audiência e vai realizar algumas perguntas para a vítima. E ela vai responder aquilo que ela sabe e aquilo que ela lembra. Ela não é obrigada a lembrar de tudo que aconteceu naquela época. Talvez a audiência aconteceu depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e é comum nos processos criminais, infelizmente, a audiência demorar um pouco para acontecer. E não é muito louvável que a pessoa se lembre de tudo que aconteceu ao longo desses anos. Fazer aí um certo pensamento reverso para lembrar de coisas que aconteceram 2, 3, 4 anos. Partindo do princípio que a mente humana é falha. Então, a vítima, dentro ali do que ela consegue, ela vai falar o que ela lembra, o que ela sabe, e vai responder as perguntas do juiz, vai responder as perguntas do promotor de justiça e vai responder as perguntas do advogado de defesa também. Em um segundo momento, acabado essa oitiva, vamos dizer assim, da vítima, o juiz vai começar a ouvir as testemunhas. Testemunhas que devem ser arroladas lá na acusação pelo promotor de justiça e lá na defesa escrita pelo advogado de defesa. As testemunhas têm que ser indicadas nas suas peças escritas, vamos assim dizer, o seu nome, a sua qualificação, o seu endereço. Elas serão intimadas para poder comparecer na audiência, seja de forma online ou presencial, para poder explicar o que se sabe sobre o fato. Eu fiz essa introdução para vocês perceberem que nada na justiça acontece de um dia para o outro de qualquer maneira. Eu não posso, assim, querer que uma testemunha de um dia para o outro, sem ter sido indicada no processo, qualificada no processo, intimada devidamente pelo oficial de justiça, compareça na sala de audiência para poder falar aquilo que se sabe. Não tem como. Então, se o promotor quer que as suas testemunhas sejam ouvidas, ele vai indicar no final ali da sua denúncia quem são. De igual forma, o advogado também vai indicar quem são as pessoas. Então, começa-se a ouvir as testemunhas de acusação, o juiz faz perguntas, o promotor faz perguntas, o advogado de defesa também faz perguntas. Depois que encerra a oitiva das testemunhas de acusação, passamos para a oitiva das testemunhas de defesa. O juiz pode fazer pergunta, o advogado de defesa também pode fazer pergunta e o promotor também. Neste momento, depois que já ouviu a vítima, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, a gente passa por um ponto muito importante, que é o quê? Nem sempre tem nos processos criminais, mas pode ser que tenha. Então eu vou fazer uma observação aqui, que é o quê? Depois que já se ouviu todo mundo, né, vítima, testemunhas de acusação e de defesa, a gente passa para os peritos. Talvez o crime ali seja de homicídio, vamos supor, e tenha que se fazer uma constatação de algum laudo, a forma como a pessoa faleceu, entende? E foi arrolado peritos para poder esclarecer, né? Então, se foi indicada na peça de defesa, por exemplo, vai ouvir os peritos. Não tendo perito, vamos passar para um segundo momento, que é o que? As acareações. Talvez no momento em que houve ali a oitiva das testemunhas, o juiz entendeu que houve uma contradição nos seus depoimentos. E alguém, o advogado ou o promotor, suscitou que alguém ali, por algum momento, mentiu, está enganando de forma dolosa, intencionalmente. O juiz chama as testemunhas ali
que tiveram um depoimento conflitante, depoimentos esquisitos, coloca uma na frente da outra e faz a acariação para saber quem está falando a verdade. Passado este momento, faz ali o reconhecimento pessoal ou então um reconhecimento de objeto. Por que eu fiz essa observação? Pode ser que não tenha perito, pode ser que não tenha necessidade de fazer nenhum tipo de acariação, pode ser que não tenha necessidade de fazer o reconhecimento pessoal de ninguém e pode ser que não tenha necessidade de fazer o reconhecimento de objetos. Então, eu fiz essa observação para vocês entenderem que pode acontecer isso na audiência, mas não tendo, acabou de ouvir a testemunha de defesa, a gente passa para a oitiva do réu, a gente dá esse salto, vai para a oitiva do réu, entendeu? E na oitiva do réu, aqui a gente abre um outro parêntese muito importante, que é o quê? Ele pode chegar na audiência e falar assim: juiz, eu quero falar tudo o que eu sei sobre este fato, sobre o que aconteceu neste dia. Ou então ele pode falar assim: eu só vou responder as perguntas do meu advogado. Ou dizer: eu ficarei em silêncio, não vou responder ninguém, nem meu advogado. É um direito que ele tem. Ele pode ficar em silêncio, ou ele pode ficar em silêncio de forma parcial, só respondendo as perguntas de seu advogado. Este silêncio, ou então só responder só responder as perguntas do advogado, isso não vai gerar um prejuízo para ele. Caso ele venha a ser condenado, o juiz não pode aumentar a pena, por exemplo, só porque ele ficou em silêncio ou só porque ele quis responder as perguntas do seu advogado. Isso não existe no processo penal. A pessoa tem que ser condenada e ter a sua pena majorada pelo que ela fez, em detrimento das provas que estão no processo. Ela não pode de nenhuma maneira ser condenada ou ter a sua pena majorada, aumentada, só porque quis ficar em silêncio. Então, iniciou ali a fase do interrogatório do réu e ele optou em ficar em silêncio, ok, nenhum prejuízo você terá. Só quero responder as perguntas do meu advogado. Ok, nenhum prejuízo você terá. Tá ok, tá dentro da regra do jogo, tá dentro do que a Constituição Federal e o Código de Processo Penal determina. Não há problema algum, não há. E se você escolheu falar, então você fala de forma firme, de forma convicta, esclarecendo tudo que você sabe. Às vezes, falar e esclarecer é o melhor caminho, entende? Você vai contribuir mais falando do que ficando calado. Mas se a situação for extremamente grave, você não quer falar nada, ok também, tá perfeito. Acabou o interrogatório do réu. A audiência será encerrada. Só aqui uma observação que um ponto que eu estou deixando de falar. O que se pode perguntar na audiência? É claro, tem que manter ali a urbanidade, o respeito, mas a audiência vai girar em torno dos fatos do processo. A gente vai tentar esclarecer o que está no processo. Então, todo o debate entre advogado e promotor vai acontecer com base no processo. Então, se você está aqui vendo esse vídeo, tem curiosidade, estude o seu processo, estude o processo do seu familiar, converse com o seu advogado, entende? Vá na delegacia, tenha acesso ao inquérito policial, vai no fórum, tenha acesso ao seu processo, porque tudo que será discutido na audiência está no processo. Nada do que está fora do processo será objeto de discussão ali na audiência, até porque não faz sentido, entendeu? Tem que estar no processo ali. Encerrada todo esse trâmite que eu falei para vocês, o juiz vai fazer a seguinte pergunta: se tem alguma diligência para poder ser feita. Vai perguntar para o promotor e vai perguntar para o advogado: os senhores têm alguma diligência para ser realizada? Quer requerer alguma diligência? Quer fazer algum tipo de requerimento? Se sim, fará o requerimento ali,
justificará, fundamentará e a audiência vai ser ali encerrada para poder realizar esta diligência. Se não tiver, vamos para a fase, o grande final da audiência e do processo, que é o quê? Os requerimentos finais. Só que estes requerimentos finais têm como base o quê? Se for feito, vai ser feito pelo promotor, ele vai requerer ali o óbvio, a condenação. O advogado, a absolvição. Esses requerimentos finais não tem nada a ver com o requerimento das diligências. Os requerimentos das diligências é para poder trazer para o processo algo que faltou, ok? Na maioria das vezes não tem requerimento de diligência. O juiz já passa para os requerimentos finais, os requerimentos do processo. O promotor ali vai sustentar o que ele está sustentando até agora, que é a condenação da pessoa, né? Porque se o processo chegou até a audiência, é porque ele quer a condenação daquele sujeito. E o advogado vai requerer o quê? A absolvição do seu cliente. Entendeu? Se o caso for complexo, muito complexo, esses requerimentos finais não serão feitos de forma oral. Oral o quê? É ditado, entendeu? Falado. Requeiro isso. Não será feito assim. O juiz vai dar um prazo para a acusação e para a defesa fazer de forma escrita. Realizado esses requerimentos de forma escrita, o juiz vai julgar o processo. Entenderam? Então, meus senhores, é assim que funciona a audiência criminal. Vou fazer aqui uma recapitulação para ficar bem fixado na cabeça dos senhores. Inicialmente, tudo que acontece na audiência está no Código de Processo Penal. Ela pode ser online, pode ouvir todo mundo de forma online. Todo mundo mesmo. Testemunha de acusação, defesa, autor, vítima, todo mundo. Segundo ponto, inicia-se ouvindo a vítima, depois testemunhas de acusação, depois testemunhas de defesa. Ok? E por último, ouve-se o réu. O último a ser ouvido é o réu. Terminou aqui as testemunhas de defesa, a gente passa por uma observação. Tem ali peritos para serem ouvidos? Tem algum tipo de acareação para ser realizada? Tem algum tipo de reconhecimento pessoal para ser feito? Tem algum tipo de reconhecimento de objeto para ser feito? Se sim, vai ser feito. Se não, exclui e vai ouvir o réu. Acabou de ouvir o réu, ele pode ficar em silêncio ou não, pode escolher responder só as perguntas do seu advogado, silêncio parcial ou não. Todo mundo perguntou, respondeu certinho, bonitinho, perguntas e respostas, com base no processo, com base no que aconteceu e sempre com a verdade. Terminou de ouvir o réu, requerimentos finais podem serem feitos de forma oral, mas se o caso for complexo, será escrito. E depois o juiz encerra e vai julgar o processo. Acabou os requerimentos ali, os requerimentos finais, o juiz vai o quê? No seu gabinete, julgar o processo. Então, meus senhores, é assim que acontece a audiência criminal. Parece que é rápida, simples, mas não é. A audiência criminal, tudo pode acontecer. Embates entre advogado e promotor acontece muito. Perguntas que o juiz não goste ou entenda não serem úteis para o processo podem ser indeferidas. O advogado vai protestar, o advogado vai manter sua postura ali. Não, essa pergunta é pertinente por isso, isso. Entendeu? O réu vai ter que ter um controle emocional para poder explicar o que aconteceu. A vítima também, por ter que relembrar a situação desagradável que passou. Então é um momento de muita tensão, de muita ansiedade.
é um momento, assim, crucial no processo penal, que tem que ser feito com muita cautela, com muito estudo, com muito preparo. Beleza? Espero que este vídeo tenha sido útil para você. Se de alguma forma não ficou claro, deixa aqui nos comentários. Terei o maior prazer de conversar com você, de responder a sua pergunta. Reforço o meu pedido, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, o seu comentário. Tem na descrição os meus contatos, caso você queira tirar uma dúvida mais personalizada do seu caso, não há problema algum. Hoje em dia, com o avanço da internet, a gente pode atuar em qualquer lugar do Brasil, não é mesmo? E quero voltar aqui toda semana para poder falar daquilo que eu gosto de advocacia e advocacia criminal. Espero cada um de vocês no próximo vídeo.